Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, muito boa noite. Eu quero que você acompanhe os vídeos que eu posto aqui no meu canal e eu peço a sua ajuda para que você me ajude a divulgar esse trabalho de evangelização. Então, se você tem amigos, mande para as pessoas que você conhece e se inscreva aí no meu canal, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que eu postar aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de nós termos uma vida totalmente pautada naquilo que as Escrituras diz. Veja, nós, como somos intitulados cristãos, a palavra cristão significa pequeno Cristo, aquele que é igual a Cristo aqui na terra, aquele que está se aproximando cada vez mais de Deus através de Cristo e se parecendo com Ele nas suas atitudes. Então este é o caminho de todo verdadeiro cristão. E uma vez que nós somos cristãos, que nós queremos caminhar cada vez mais seguindo as pisadas do nosso Mestre, nós devemos observar as Escrituras e atentar lealmente para aquilo que as Escrituras nos ensinam. E hoje eu quero então conversar com você a respeito de nós ser fiel àquilo que as Escrituras dizem. E eu quero ler com vocês um texto no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui o apóstolo Tiago, ele está fazendo este alerta para nós cristãos, que nós devemos caminhar numa vida de uma verdadeira fé no nome do Senhor. Então, para você servir a Deus, para você caminhar com Cristo, você vai depender de ter fé real no nome dele. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, se não me falha a memória, que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Então, porque a maioria dos cristãos, dos evangélicos em si, daqueles que professam a fé no nome de Jesus, muitas vezes não alcançam e não entramos nos lugares que o Senhor tem preparado para nós, porque nos falta fé. E quando nos falta fé, nós ficamos paralisados numa vida sem gerar frutos, numa vida sem adentrar aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Então, veja que ele diz que é impossível de alguém agradar a Deus sem fé. E aqui no livro de Tiago, então, ele diz que não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, tudo que nós vamos viver a partir de uma vida no Senhor, nós não vamos alcançar sem fé. Nós precisamos ter essa verdadeira fé em nosso coração, porque virão dias em que o inimigo ele vai lançar dúvidas na nossa mente a respeito da nossa vida com Deus, a respeito daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E muitas vezes Satanás ele quer que nós esmoreçamos no caminho, mas ele diz que o justo viverá pela fé. Então, sem fé você não vai conseguir prosseguir. E como que você vai adquirir fé? A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Então, se da mesma forma que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, o oposto também é verdadeiro, que se nós
não estivermos constantemente ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós também vamos naufragar na fé. Então Paulo ele relata de muitas pessoas que naufragaram na fé. Por que eles naufragaram na fé? Porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue honrar a Deus sem fé. Porque sem fé nós nos tornamos pessoas, nós nos tornamos cristãos, nos tornamos crentes sem atitudes. E veja, até no livro do mesmo Tiago, no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. E muitas vezes nós, como cristãos, até afirmamos ter fé no nome de Jesus. Mas ele diz que se nós tivermos apenas a fé, sem as obras que acompanham a fé, nós temos uma fé morta. Então ele diz, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 18, ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então ele está dizendo que de nada adianta nós dizermos que temos uma fé, que cremos num Deus Todo-Poderoso, mas que não temos as obras que acompanham a fé. Então, eu sempre digo, eu sempre gosto de ressaltar isso, que a Bíblia ela descreve do Gênesis ao Apocalipse, ele mostrando que viria o Messias para a salvação da humanidade. E quando Jesus ele se revela para o mundo, a partir do povo de Israel, nós compreendemos, a Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça que Ele nos concedeu, mediante a fé no nome de Jesus. Ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça mediante a fé no nome de Jesus. Então nós não podemos fazer nada para nos salvar. Mas agora, depois que nós somos salvos, ele diz que nós somos feituras dele, criado nele, para as boas obras que foram preditas para nós, que foram descritas para nós, que foram concluídas por Deus já antes da fundação do mundo. Então todos os cristãos, eles não são salvos porque fazem alguma coisa, mas quando eles de fato são salvos, eles fazem de tudo, eles vão compreender que nem é questão de fazer, a palavra correta seria andar sobre aquilo que Deus já fez. E quando nós compreendemos isso, então nós começamos a honrar a Deus com a nossa fé. E quando nós honramos a Deus, o Senhor, Ele conclui aquilo que Ele quer fazer na nossa geração, na nossa cidade, na nossa família, nas pessoas a quem nos rodeiam, porque o Senhor, Ele não morreu apenas para me salvar, mas Ele morreu para salvar a todos, e na sua soberania, no seu grande poderio, Ele escolheu dessa forma, que eu e você levássemos o Evangelho a todas as criaturas que estão próximas, que estão longe, que estão andando no nosso dia a dia. Que nós tenhamos essa fé que vai nos impulsionar a viver uma certeza de que aquilo que o Senhor nos prometeu é fiel para cumprir, e que aquele Deus mesmo que criou o mundo, que criou todas as coisas, quis dessa forma, que eu e você fosse salvo pela graça, mas que uma vez que somos salvos, nós caminhasse sobre as obras que Ele concluiu antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, forte abraço, se fortaleça em Deus, busque a presença dEle, cresça em fé, não naufrague na fé, mas cresça na fé, naquilo que o Senhor já preparou para você.